é possível restaurar aquilo que foi destruído? Aleluia. Há uma expressão que o mundo usa: a árvore que cresce torta não pode ser endireitada. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Aleluia. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é capaz de trazer de volta os anos perdidos e devorados pelo gafanhoto. Portanto, a pergunta que se coloca: será que é possível reconstruir o que se havia destruído? Será que é possível restaurar aquilo que se havia perdido? Glória a Deus. O texto em epígrafe, ou seja, o texto que acabamos de ler, é um texto que relata uma história de restauração. Aleluia. É um texto que fala da restauração. O que acontece nesse texto bíblico? A palavra diz que o nosso amado irmão Neemias, porque eu lhe chamo irmão, porque depois da ressurreição de Cristo, todos que foram os santos da antiga aliança conseguiram receber a oportunidade. Então, são nossos irmãos. Aleluia. Irmão Neemias vivia muito bem, porque ele era o copeiro do rei. Era o servente mor do rei. Ele vivia muito bem, porque ele vivia no exílio, mas é um exílio diplomático. Aleluia. Não é o exílio que nós angolanos aqui fizemos, chega lá na Europa, porque fugir da guerra, a gente tem guerra nos filhos, aí fugir, cortaram a cabeça do meu marido. Não, aquele é um exílio diplomático. Aleluia. É toda uma nação que são levados numa outra nação, lá vão continuar a viver a sua cultura, falar a sua língua, e se quiserem aprender a língua daquela nação, poderão aprender também. Amém. Aleluia. Por isso vai constatar no livro de Jeremias, capítulo 29, começando do versículo 5 até ao versículo 9, Deus começa a orientar o povo. Diz: olha, os vossos falsos profetas disseram para vocês: não seja daí. Não, vocês vão continuar na Babilônia. Casem-se, construam casas. Aleluia. E orem pela paz daquela cidade. Ok? Portanto, aqui chama-se um exílio diplomático. E o Neemias vivia bem, porque ele servia ao rei, era um conselheiro. Ele quem cuidava da saúde e da gastronomia do rei. Mas acontece que, certa vez, um dos seus irmãos vieram de Jerusalém. Quando vieram de Jerusalém, começaram a conversar com Neemias. Neemias, a primeira coisa que ele fez, ele perguntou: como é que está Jerusalém? Como é que estão os nossos amados lá em Jerusalém? Aí os irmãos começaram a relatar, disseram: olha, meu amado Neemias, a cidade está mal, os portões foram queimados, os muros todos destruídos, nós nos tornamos um objeto de vergonha. As pessoas que olham para nós dizem: onde está o vosso Deus? E como o pastor acabou de ler muito bem, no final a Bíblia diz: quando Neemias ouviu aquelas palavras, a primeira coisa que ele fez, ele se assentou. Pode sublinhar aquela palavra. Ele se assentou. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas eu vou usar aqui uma expressão, uma linguagem mais evangélica. Amém? E uma linguagem mais profética, para nos facilitar pelo tempo que é curto, para nos facilitar compreender. Escuta, quando ouvi isso, primeiro eu me assentei, segundo eu chorei durante alguns dias, terceiro fiquei ainda chorando e não comi nada. Significa que entrou em depressão. Aleluia. E no final ele orou. Ok? Aleluia. Quando viu que Jerusalém estava, a primeira coisa ele sentou. Sentar é o repouso dos músculos. Aleluia. O ser humano tem 3 tipos de repouso. Ok? O primeiro repouso natural que o ser humano tem é o sono. O sono
é o repouso mais longo que o ser humano tem. Porque o homem tem que dormir até 8 horas. Se você dormir menos durante a noite, tens que compensar durante o dia. Para evitar envelhecimento precoce, evitar o estresse. Amém? E evitar algumas doenças que depois falamos, o diabo não tem nada a ver com ele. Você dorme mal, come mal, anda muito. Então o primeiro repouso é o sono. Okay? O segundo repouso é que se chama o repouso da dopamina, ou seja, o repouso dos músculos do cérebro. Isso funciona como? O cérebro não repousa. Você não está no celular, está na televisão. Você não está na televisão, está naquilo. Não tem um momento que você fica calmo, sentado durante 30 minutos, sem olhar no telefone, sem olhar em nada, está calmo. Aleluia. Amados, o envelhecimento precoce tem a ver com muita coisa na nossa vida. Eu completei, meu filho, 48 anos, no dia 25 de maio. Aleluia. No dia 25 de maio. Eu não consigo mais correr porque o pé já foi. Aleluia. Não, mas é verdade. Temos que aprender a se cuidar. E o terceiro repouso chama-se repouso muscular. Por isso, se a pessoa fica muito tempo em pé, tem a tendência de sentir vertigem. Por quê? A nossa ação, o músculo que trabalha no cérebro, que chama dopamina, que é o responsável da ação e reação, ele precisa de um tempo para sentar. Aleluia. E quando você senta, a capacidade de reflexão aumenta. Por isso, quando Neemias ouviu aquelas palavras, ele perdeu a força, então sentou. Quando ele senta, ele leva na reflexão. Que reflexão? Se você quiser restaurar uma coisa, tenha saudade de quem você já foi. Simples assim. Quando ele senta, ele começa a refletir. Ah, Jerusalém, cidade do grande rei Davi. Ah, Jerusalém, era uma cidade bonita. Aleluia. Amém. Primeiro ele se assentou. Quando os músculos se repousaram, a capacidade de reflexão subiu. É impossível alguém ficar a pensar sobre a vida, em pé vai cair. Você tem que estar sentado, com a mão na bochecha. Só tem duas formas que a pessoa entra na ansiedade no pensamento: sentado ou andado. Mas ao andar, a mente funciona diretamente com a boca, chama-se homologar. Você vê a pessoa fazer cálculo matemático no caminho, filho, assim. Amém. Aí você vai caminhando, o cérebro trabalha com a boca, mas sentado você reflete melhor. Então é isso que Neemias fez. Para você começar a restaurar as coisas na igreja, na casa, na tua família, primeiro tem que ter saudade. Tem que refletir. Pensar um pouco. Eu era uma mulher de oração, era um homem de oração, mas tem que ter saudade daquele tempo. Mas deixa eu te dizer. Os franceses dizem: le passé ne revient plus. O passado já não volta. Mas nós podemos fazer diferente hoje, que seja melhor que o passado. Aleluia. Primeiro ele sentou para refletir. Segundo, ele lamentou a situação atual. A palavra diz: quando ele sentou, depois ele chorou. Atenção, existem vários tipos de choro. Amém? Dentro do nosso cérebro, se você olhar na mapa do cérebro, o cérebro está mapeado. Um dia vamos falar sobre esse mistério. Amém? O nosso cérebro, você vai ver, chama-se mapas do cérebro. Há quem bebe e está normal. Mas há quem bebe e começa a dizer: oh, irmão, pode ver duas pessoas. Pode ver duas. Não, irmão, eu não sou. Não, olha o teu gênio. Por quê? Nós temos um elemento dentro do nosso cérebro. Ele é o responsável de toda a nossa ação e reação. E ele é estimulado pelo movimento, amém? Pela situação que está a recorrer ao teu lado. Por isso, é muito normal ver uma mulher no dia do casamento chorar.
aquele choro chama-se uma reação de uma felicidade exagerada. Porque chegou onde nunca sonhou chegar. Então aquele não é um choro, amém? Não é um choro, não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de entusiasmo. Ok? Temos também lágrimas de disfarce. Existem pessoas no olho que estão gritando, aleluia. Você vê que a mulher está chorando ali, ai meu marido, ai, quando ele der um chá, não para de chorar, deu mais um pouco de chá, deu mais olha, como é que é o açúcar aqui? Mas você que está na tristeza, como é que sabe que o açúcar falta? Existem lágrimas de disfarce. As lágrimas não definem muitas das vezes o que a pessoa sente, mas o lamento, as lágrimas de lamentação são lágrimas que quando você vê a derramar no rosto da pessoa, são acompanhadas de uma expressão. Aleluia. Por isso Neemias, quando chorou lamentando. Ai, Jerusalém, como é que tu chegaste aqui? O que foi que aconteceu contigo? Meu amado, você não pode restaurar se não lamentar o estado atual. Alguém entendeu? Amém. Temos que negar esse estado atual. Deixa eu dizer, não! Pelo que eu já fui, eu não posso estar assim. Pelo que eu já fui, eu não posso continuar a viver assim. Eu tenho que mudar esse quadro. É isso que este homem Neemias fez. Quando chorou, lamentou, ele tomou uma decisão. Eu não vou deixar isso acontecer.